Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje, agradeço a presença. Meu nome é Gabriel Cardoso e hoje eu estou representando o Instituto Saving. O Instituto Saving é responsável pelo investimento social privado do Grupo Saving, que é uma empresa de promoção à saúde que nasceu no Distrito Federal e hoje está presente em mais de 15 estados. Aqui no Instituto Saving nós somos responsáveis por contribuir para a melhoria da qualidade de vida, do bem-estar e da prosperidade nas comunidades onde o Grupo Saving atua, fomentando a inovação social. Para a gente atuar nesse campo social é um orgulho muito grande. Um dos nossos eixos estratégicos de atuação é o fortalecimento de ecossistemas de impacto social. Então a gente busca fortalecer desde o desenvolvimento de empreendedores sociais nas regiões que nós estamos, até as organizações e os ecossistemas sociais que estão nessas regiões. E por isso a gente chegou no dia de hoje nesse painel chamado Empreendedorismo Social na Saúde, da formação à ação. Mas afinal, o que é empreendedorismo social? E aí eu trago uma definição do famoso Muhammad Yunus, prêmio Nobel. Fala sobre iniciativas com consequências sociais criadas por empreendedores. A iniciativa pode ser não econômica, pode ser de caridade ou de um negócio com ou sem possibilidade de lucro. Isso significa que o empreendedorismo social ele vai ocorrer por meio de projetos sociais, por meio das organizações da sociedade civil, popularmente conhecidas como ONGs, por meio de cooperativas, negócios de impacto e por aí vai. Entre todas essas organizações há uma semelhança. Todas buscam enfrentar desafios sociais das regiões que elas estão. E sobre desafios, a gente sabe que o campo de saúde no Brasil tem muitos problemas. De forma ampla, a gente pode falar de problemas de acesso, problemas de qualidade, problemas do custo da saúde no país. Se a gente torna um pouco mais específico, a gente pode citar, a evolução das doenças crônicas não transmissíveis, o crescimento dos transtornos mentais no país após a pandemia. E de maneira ainda mais específica, a gente poderia discutir as condições que algumas instituições de longa permanência para idosos têm enfrentado, ou das dúvidas que nós temos em torno do transtorno do espectro autista. Quando falamos sobre esses problemas de saúde, geralmente nós esperamos que o poder público tenha tomado ou esteja tomando alguma providência para enfrentá-los. Mas esse painel hoje vai falar de um outro lado desse enfrentamento, a sociedade civil. A sociedade civil também olha para os desafios sociais da saúde e dentro dela, em especial, a gente vai falar dos empreendedores sociais. São pessoas e organizações que, além do governo, têm trabalhado para enfrentar, então, esses desafios na saúde. Nos surgem algumas perguntas, Onde e como surgem os empreendedores sociais? Como se formam e como desenvolve esse chapéu, Sou empreendedora, sou empreendedor social. Quais são as dificuldades e alegrias de empreender socialmente na saúde no Brasil? Quem vai nos ajudar a responder essas perguntas são duas pessoas muito especiais, que é a Joana Rudiger, presidente da Enact Brasil, e o Dr. Rafael, presidente da ONG Unidos pelo Diabetes. Joana, Dr. Rafael, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui. Muito obrigada, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Uma honra agradecer ao Instituto Saving e um excelente evento para todos. Estamos aqui para conversar bastante com vocês. Vamos lá, então. Eu vou bater um papo com eles. Eu vou começar, então, batendo um papo com a Joana. A Joana, ela tem mestrado em língua alemã pela Universidade de Munique. Ela tem uma experiência de mais de 20 anos como gestora de RH em empresas multinacionais como a BASF e a Unilever. Tem a missão pessoal de identificar e desenvolver jovens talentos. E hoje ela compartilha essa paixão e essa missão com a Enact Brasil, do qual ela é presidente. A Enact é uma organização global sem fins lucrativos que desenvolve liderança jovem através do empreendedorismo socioambiental. A Joana é uma mulher de fibra, uma liderança exemplar, que move montanhas e ela me ensina muito com as dicas e conselhos. Joana, sempre me perguntam o que significa a palavra Enactus. Então, começa compartilhando para a gente o sentido da palavra Enactus e como é a atuação dessa rede no Brasil e no mundo. Gabriel, obrigada. Muito gentil sua apresentação e generosa, como sempre. Mas Enactus é uma palavra que não existe em língua nenhuma e por isso a beleza, porque todas as línguas talvez possam incorporar o jeito Enactus de ser no seu dia a dia. Mas a Enactus é composta das palavras entrepreneurial, em inglês, ou empreendedor, empreendedorismo,
ACT, ação, então, ação empreendedora, e as duas últimas letras, o US, somos nós. Então, Enactus quer dizer que queremos desenvolver e promover ação empreendedora para o bem de todos nós, para o bem da sociedade. E nós fazemos isso através de universitários, através de jovens que estão se formando e que vão se transformar nas lideranças do futuro, né? Nossa principal missão, o que nos une no mundo inteiro, né? Enactus está presente em mais de 35 países, no mesmo formato, trabalhando com universitários, é que nós queremos gerar impacto nestes jovens, nestes universitários, e impacto através deles, por meio deles. Então, eles são sujeito e objeto ao mesmo tempo. Aí veio a minha linguística para ajudar nessa explicação. Perfeito, Joana. E quando a gente fala de Enactus, né, às vezes as pessoas não têm noção da dimensão, da quantidade de projetos, de universitários, de times. Qual é o perfil dessa rede hoje no Brasil? No Brasil, nós estamos presentes hoje em quase 130 instituições de ensino superior, né, universidades, institutos, faculdades, né, cada uma delas com a sua abrangência, né, então somos quase 130 times que representam as suas instituições de ensino superior. Esses 130 times congregam mais de 3.000 estudantes, e esses mais de 3.000 estudantes desenvolvem cerca de, hoje, 200 projetos. Todos esses projetos estão dentro da moldura dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, os 17 ODS, como a gente costuma chamar. Mas, mais interessante do que isso, é uma fotografia, né, é um retrato anual da Enactus no Brasil, mas o mais importante do que esse retrato, essa fotografia anual, é o número de alumni, como a gente chama, né, dos ex-estudantes que já passaram pela Enactus. Nós vamos completar ano que vem 25 anos de atuação no Brasil, e eu posso dizer com segurança que milhares, dezenas de milhares de jovens brasileiros passaram pela formação, né, pelo programa da Enactus, para contribuir na sua formação como empreendedores ou intraempreendedores sociais. Maravilha. E eu acredito assim que a formação de um empreendedor social e de um intraempreendedor social, ou empreendedor e intraempreendedora, ela tem alguns aspectos específicos. Dentro da sua experiência e dentro da experiência da própria rede durante esses 25 anos, como ocorre a identificação e o desenvolvimento desses jovens? Que características e competências vocês observam e trabalham na construção desse sujeito que será um empreendedor ou uma empreendedora social ali na frente? Em inglês tem uma palavra bonita do tipo de programa que a gente faz, que é o experiential learning, mas em português eu acho mais bonita ainda, que é o aprender fazendo, né? O que a Enactus oferece para os nossos estudantes não é uma formação típica, acadêmica. Eles não precisam, eles já estão amparados nas suas instituições de ensino, nas suas universidades, eles já têm formação muito sólidas, mas o que nos parece que pode ajudá-los a se tornarem reais empreendedores e empreendedoras é a prática, é a experiência, é o colocar a mão na massa. Então, essa é a principal característica do programa, do que nós podemos oferecer aos universitários, né? Como
essa extensão, esse complemento da sua formação acadêmica. E nós acreditamos que fazer isso com o jovem é muito propício, porque eles vêm já de fábrica com uma característica muito importante para um empreendedor ou uma empreendedora, que é a capacidade de sonhar, né? Então, eles identificam, ou a gente ajuda esses meninos e meninas a identificarem os problemas, a fazerem diagnósticos das suas realidades ou das geografias onde eles estão, e nós os incentivamos a sonhar e pensar na solução para todos esses problemas que eles identificam, né? Então, como eu disse, com o componente de fábrica, que é o sonho do jovem de realizar e de transformar, com a energia que eles também já trazem consigo, e capacidade de inovação, que também é uma característica muito latente, né, na juventude, nós nós nos aproveitamos desses ingredientes e adicionamos ali um pouco de método, né, um pouco de investimento, um pouco de organização, um pouco de metodologia mesmo para se tornar um empreendedor. E com isso, nós acreditamos que estamos ajudando esses jovens a tirarem suas ideias, a terem ideias, mas principalmente a tirarem essas ideias da cabeça e transformá-las em ação empreendedora, transformá-las em projetos e empreendimentos práticos e que possam realmente nos ajudar como sociedade. Ótimo, Ju. E você, assim, para a gente, então, talvez para você compartilhar como que resultados surgem, né, desses projetos, de uma forma muito concreta, como essas comunidades que recebem esses jovens, né, que se abrem em termos de problema, o que elas ganham, como elas se desenvolvem. Compartilha conosco um ou dois exemplos, talvez não precisa ser na saúde ainda, já já a gente vai para a saúde, mas de uma forma ampla. Bom, as ideias são as mais variadas possíveis, né? Eles são realmente muito criativos, estão sempre todas, como eu disse, dentro, ou elas devem contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável, e elas podem ser de várias origens. Eu vou comentar aqui a ideia do nosso time campeão. Uma das nossas metodologias é a metodologia da competição saudável, né? Da coopetição, em que esses projetos são apresentados pelos estudantes e eles, com isso, ganham investimentos, né, ganham mentorias e ganham investimento para darem continuidade aos seus projetos. Então, vou mencionar agora o nosso campeão nacional atualmente, que é da Faculdade de Imperatriz, a FACIMP, no Maranhão. Eles nos representaram recentemente, há poucas semanas estivemos em San Juan, em Porto Rico, participando da Enactus World Cup, onde estudantes do mundo inteiro apresentaram seus projetos para competir justamente pelo melhor projeto. E aí os estudantes da FACIMP trabalham com uma comunidade extrativista do açaí, e essa comunidade, ela tinha, além de todos os problemas de infraestrutura, de eficiência, de geração de renda, vamos assim dizer, para essa comunidade que eles gostariam de melhorar, eles têm um problema ambiental também, que é o resíduo, o caroço do açaí. Não sei se todo mundo sabe, mas o açaí tem 40% polpa e 60% resíduo. Então, eles tinham dificuldades,
o que fazer com esse resíduo? O que se faz normalmente é queimar o caroço do açaí, e isso gera todos os problemas ambientais que a gente pode imaginar, não só de queimada, mas de produção de CO2. E esses estudantes buscaram soluções para esse resíduo e também para todos os outros problemas de geração de renda, de eficiência na produtividade dessa comunidade, e criaram alguns produtos que vem justamente do resíduo. Um deles é o café de açaí, que já já vocês também vão conhecer, que é o caféi. Então, do resíduo do caroço do açaí, eles transformaram isso em café, e já com pesquisas laboratoriais, eles provaram, junto com a universidade, que é um café mais saudável que o café de café, porque não tem cafeína. Então, isso já está à venda, e eles conseguiram também instalar uma antena de internet, e essa comunidade já está acessando o e-commerce. Então, vocês entendem que é um projeto sistêmico, né? Porque eles criaram a solução para o problema ambiental, e ao mesmo tempo que isso ajudou a melhorar a infraestrutura dessa comunidade, e como consequência isso também tem um aumento da renda. Um outro produto que provém desse resíduo do açaí é um adubo, que é o adubaí. Então, o próprio adubaí vai ajudar no reflorestamento, né, e na plantação do açaí e de outras culturas que a comunidade pode aproveitar. Então, esse é um programa que esse grupo, esse time da FACIMP faz com a comunidade quilômetro 1700, é assim que chama a comunidade, na periferia, nos arredores de Imperatriz. Mas eu quero sim trazer um exemplo da área da saúde, Boa, Jo, Gabriel. eu queria aproveitar esses 2 minutinhos que nós temos, já que o café é saudável, né? E o café do açaí mais saudável, eu queria que você trouxesse um exemplo da saúde. Pois ultimamente a gente tem percebido um crescimento também do interesse do estudante, né, dos times Enactus, em temas relacionados à saúde. E aí tem surgido coisas muito interessantes. A UNB em Brasília, o time de Enactus da UNB em Brasília está trabalhando num software, né, num aplicativo de gestão de saúde de idosos, para idosos. Eles pretendem, com esse software, conectar todos os envolvidos em torno da saúde de um idoso. Então, o seu médico, os seus familiares, o fisioterapeuta, o cuidador. Então, eles querem oferecer uma solução digital para o idoso, mas também para aqueles que estão em torno dele. Eu acho essa uma excelente iniciativa, uma excelente ideia, com certeza replicável, né? E que conecta, que traz o digital para um problema, sem dúvida um problema social, e um problema que nos afeta como sociedade, né, devido ao envelhecimento da nossa população, ainda bem, né, e que estamos ficando cada vez mais velhos, e temos que nos preocupar com essa população idosa. Ótimo, Jô. Eu já peço para a audiência, quem estiver nos assistindo e tiver perguntas para a Joana da Enactus, já pode ir mandando as suas perguntas aqui no canal. E a Enactus tem muitos outros projetos de saúde, ela pode falar lá na frente, mas agora eu vou trazer um pouco da conversa para um empreendedor social, né? O Dr. Rafael Andrade, ele é médico oftalmologista e fez especialização no setor de retina e vítreo da Unifesp. É também doutor em Ciências Visuais também pela Unifesp e presidente da ONG Unidos pelo Diabetes, que fica lá em Itabuna, na Bahia, mas que tem uma capilaridade enorme e uma influência enorme em outras organizações do Brasil.
Ele é coordenador geral do Mutirão do Diabético de Itabuna, que ocorrerá muito em breve, eu não vou dar spoiler, e atual superintendente médico do Hospital de Olhos Beira Rio, também em Itabuna, né? Eu o conheci de uma forma muito engraçada. Eu fui fazer uma palestra sobre ecossistemas de impacto no Congresso Brasileiro de Oftalmologia, e como esse painel, tinham vários painelistas e cada painelista falando de um assunto social, e todo painelista falava, não, porque o doutor Rafael Andrade. Aí vinha um outro painelista e falava, não, porque o doutor Rafael Andrade. Aí eu falava, gente, mas só eu que não conheço o doutor Rafael Andrade, eu vou ter que conhecer o Rafael Andrade. E aí tive esse prazer de conhecê-lo e identificar muitos pontos de convergência entre a nossa atuação aqui no Instituto SEIB e a dele. Então, doutor Rafael, seja muito bem-vindo, e já te jogo uma seguinte pergunta: como que um médico se tornou empreendedor social? Compartilha essa trajetória conosco até o dia de hoje, que você está à frente aí do UPD. Perdão. Para mim foi um grande prazer conhecer esse rapaz, assim, do meio do nada. Eu vou para todo o congresso, eu não fui para esse, viu, gente? Assim, é muito bacana a gente se conectar. O que eu aprendi nessa vida de empreendedor social, que eu descobri que existia esse nome tem 2 anos, eu já faço isso há 18. Na verdade, Joana, escutando a Joana falar, Gabriel, pô, eu queria voltar a ser aquele universitário que poderia estar num desses grupos. Talvez eu pudesse acelerar muito mais todas as transformações que a gente conseguiu fazer aqui. Isso aconteceu do nada, não imaginava. Eu sou um médico, eu percebi que meus pacientes, eu sou médico de retina, né, que é uma parte importante do olho, onde forma a visão, e uma doença chamada retinopatia diabética, que é a maior causa de cegueira dos 20 aos 70 anos. Eu percebia, quando eu voltei, saí da minha formação em São Paulo, voltei para o sul da Bahia, que os pacientes chegavam muito tarde, aquilo me incomodava. Muitos chegavam cegos, e ali era o primeiro exame, um exame simples de fundo de olho da vida deles, com 15 anos de doença, com 16 anos de doença, com 20 anos de doença. E aquilo ali mexia comigo. Eu lembrei que tinha um projeto em São Paulo de rastreamento de retinopatia diabética, ainda na época do ministro Serra, naquela época dos mutirões que teve no Brasil, há um tempo atrás. E aí eu participei como voluntário e falei, por que não? Aí eu comecei a fazer pensando de replicar esse projeto, pensando em tentar, de alguma forma, chamar a atenção e principalmente rastrear a doença. Quando eu me vi, isso foi aumentando, as pessoas foram se conectando, eu parei de rastrear a doença e comecei a rastrear gente, pessoas que estavam se preocupando em tentar ajudar o próximo. E aí, saí do foco da doença e fui para o foco da saúde, da comunidade, de outras coisas. Quando a gente viu, a gente não estava mais rastreando só a retinopatia, estava rastreando o pé diabético, porque é uma doença que amputa o rim, porque é a maior causa de falência renal que existe. Aí a gente começou a conectar outras pessoas que gostavam da coisa para o mesmo projeto e formar com base científica, toda uma estruturação médica para a gente conseguir rastrear essas complicações. Caímos no campo educacional. Quando eu vi, peraí, os estudantes querem participar, eu comecei a chamar os estudantes, provavelmente alguns discípulos, talvez aí da Joana, e eu vi, durante, nós vamos agora para 18 anos, eu vi, a gente ajudou a formar, Joana, pelo menos 400 ou 500 estudantes de universidades várias por ano dentro do projeto. Um projeto que começou a atender em 2004 199 pacientes, passou a atender 2.000 no amanhã, com quase 1.000 voluntários dentro desse processo, e envolvimento da cidade, vocês vão ver daqui a pouquinho, que daqui a pouco o Gabriel vai trouxe uma surpresinha para vocês, mas assim, caí por acidente. Me incomodou aquilo, Gabriel, não sei se eu respondi, eu comecei a seguir uma linha, só que eu fui ampliando, todo mundo que queria se conectar, tinha sentido, foi se conectando. Aí fomos para a área de atendimento, a área de capacitação, a área de mobilização. Eu trouxe o pessoal, eu percebi que médico sabia muito pouco disso, eu era o único, também não sabia nada disso. Minha equipe era formada de enfermeira, de um publicitário, de outras. E aí a gente começou a conversar com a população e virou o que virou, me trazendo aqui para estar com vocês, sem ter nenhuma formação em empreendedorismo social, já dei aula disso, nem sabia que era. Queria ter tido essa formação com essa garota bonita aí do lado. Ele aprendeu fazendo, Joana, igual os estudantes Exato. de Enactus, né?
O doutor Rafael, eu acho que quem está nos assistindo deve estar curioso para entender, então, como é que funciona o projeto, o mutirão. E aí eu queria convidar a técnica para passar o vídeo 1. Tem um vídeo 1 separado aí, se vocês puderem fazer essa transmissão do vídeo, acho que vai explicar um pouco em detalhes esse projeto. No mutirão, os atendimentos médicos são gratuitos. Mais de 2.000 pacientes com diabetes por edição realizam exames importantes, como o do fundo de olho. O exame do fundo de olho funciona como um filtro para que outros exames sejam realizados ou não, selecionando o grupo de risco para a realização de exames mais complexos nos pacientes que mais precisam, provando também a boa gestão de recursos de saúde por parte do mutirão. Os outros exames fundamentais que são realizados por lá são os do pé diabético, exame nefrológico, cardiológico, além do tratamento a laser na retina para os casos graves com risco de cegueira. Todos os resultados ficam armazenados em um grande banco de dados, um dos maiores do país, sendo importante para a gestão pública. A arena montada integra a parte de detecção, educacional e de mobilização. Passam pela Feira do Diabetes cerca de 15.000 pessoas por edição. Vários estandes de diversas áreas, como nutrição, odontologia, direito, psicologia, fisioterapia, entre outros. Além do envolvimento com a campanha nacional de detecção de novos casos de diabetes através de aproximadamente 5.000 exames da glicemia capilar por edição. Não podemos deixar de falar da área reservada para as crianças, Diabetes Kids, uma atração à parte, com mais de 300 crianças por ano. Detecção, avaliação e orientação multidisciplinar. Espaço lúdico com atrações infantis e educacionais. Através do Diabetes Kids, os pequenos podem ganhar óculos de grau. O mês de novembro é utilizado para conscientização em relação ao diabetes, com diversas ações para incentivar prevenção e cuidado. Entre elas, a campanha Luz Azul, um movimento internacional de apoio à causa, e um programa em TV aberta ao vivo do mutirão, proporcionando um alcance extraordinário à campanha. Com público potencial de mais de 2 milhões de telespectadores, sendo um programa todo voltado ao diabetes, mostrando os serviços e atividades do evento, com entrevistas de autoridades em diabetes e com a participação voluntária de artistas e cantores locais e nacionais. O modelo do mutirão do diabetes está expandindo para todos os cantos do país, através de um projeto de transferência de know-how da ONG Unidos pelo Diabetes, ajudando a multiplicar o exemplo de Itabuna. Hoje, já temos mutirões assim em todas as regiões do Brasil. O crescimento não para por aqui, nós queremos ir mais além. É ou não é emocionante? Isso aí foi aquele primeiro atendimento, aquela primeira provocação lá em 2004. Lá se vão agora 18 anos de projeto, cada vez maior. E, claro, né, tivemos aí, daqui a pouco a gente vai falar, teve um terremoto que caiu no mundo chamado Covid, e como a gente mexe com a população. Mas, assim, esse é o projeto da minha vida, pessoal. Eu não fui preparado para isso, mas isso me fez sair do consultório e fazer um consultório a céu aberto. Eu aprendi muito mais medicina, mesmo saindo talvez o melhor lugar do Brasil, que é a Universidade Federal de São Paulo, para a retina, de onde eu fui. Eu vim para ser um especialista de retina para ajudar a minha região. Daqui a pouco voltei a fazer medicina, que a comunidade me ensinou uma nova forma de ver a medicina. Bom, eu acho que você talvez trouxe um elemento importante. Eu queria pedir para a produção apresentar o segundo vídeo, que é para mostrar como, então, que a UPD atravessou essa tormenta que foi a pandemia, né? Como que um empreendedor social e sua organização social passaram por essa tormenta e atravessaram. Se a técnica puder colocar o vídeo 2, por favor. Mais um ano de mutirão do diabetes. Após 17 anos, a gente continua firme e forte, mesmo com pandemia. Segundo ano, com a pandemia, a gente teve que se readequar, a gente reformulou todo o projeto e ficou ainda melhor.
mais seguro e também mais eficiente. Hoje estamos aqui no evento Unidos pelo Diabetes em Ação, atendendo uma parte das pessoas selecionadas na atenção básica, com a ação de avaliação da retina, do olho e do pé, com orientações, com a tecnologia da telemedicina, avaliação da retina à distância também. Eu senti muito bem aqui, muito segura, graças a atendimento muito bacana. As moças e os rapazes me trataram muito bem. Aqui eu venho aqui todo ano, sempre fui muito bem atendida e não perco por nada. Além de todos os protocolos de segurança, a gente conseguiu realmente fazer algo diferente, inovador, que está servindo de modelo para vários locais do Brasil. Os pacientes previamente agendados, marcados com distanciamento, em horários diferentes, a gente conseguiu trazer para eles até um atendimento ainda mais personalizado. O mutirão nesse novo formato, a gente trouxe a tecnologia para a gente poder chegar mais longe. A gente aí no segundo ano com esse modelo envolvendo telemedicina e algoritmo de inteligência artificial também. Nesse procedimento, nós temos aqui 7 equipamentos portáteis, retinógrafos portáteis, que permitem fazer um exame de retina em alta qualidade, de forma muito rápida, e também que tem um algoritmo de inteligência artificial já processando a imagem em tempo real. Então você faz a foto do paciente, esse algoritmo detecta as regiões da retina que tem alteração, essas fotos vão para o sistema AirCloud, que está na nuvem, e aqui no VAR o médico faz a checagem se o resultado da inteligência artificial está correto e faz o encaminhamento desse paciente para a rede para o correto tratamento. E uma coisa fundamental e é muito comum em todos os voluntários é a questão do amor e da doação. Acho muito importante estar aqui, principalmente como voluntário. É uma ação muito enriquecedora enquanto pessoa, enquanto estudante, e convido a todos a também ajudarem nessa ação. Cuida que a saúde muda. Você, no centro do cuidado. Aqui nessa segunda fase, nós estamos avaliando os pacientes que foram triados na primeira fase, através da telemedicina. Os pacientes com retinopatia diabética é importante, eles vieram agora para avaliar outras complicações do diabetes, como complicação renal, cardiológica e angiológica. Aqui no hospital, dando um prosseguimento aos exames de rotina, com apoio da Secretaria Municipal, da Atenção Básica. Essa triagem é importante, então está de parabéns os profissionais, está de parabéns esse programa importante que é referência não só no Brasil, como na América Latina. Parabéns a todos os envolvidos. Os pacientes aqui eles passam por exames laboratoriais, passam por avaliação presencial com médico de retina, avaliação do fundo do olho, onde se classifica o grau da doença na retina, e os que precisarem são encaminhados para a realização da fotocoagulação laser, que é o tratamento da doença que pode tirar a visão. Todos os pacientes também vão passar com nefrologistas e vão passar pela avaliação cardiológica através do eletrocardiograma e da realização de ecocardiograma nos que precisam. E o que é mais importante, todos esses achados eles são depois avaliados e encaminhados para a rede pública de saúde. Nossa orientação de saúde é formada pela atenção básica, linkando o que esse grande movimento de rastreamento dessas complicações com a continuidade. Você, com o apoio da Secretaria de Saúde, a gente consegue fazer, o que é um exemplo para o país, um projeto de grande amplitude que tem continuidade no pós. Até porque quem tem diabetes, não só tem diabetes num dia, tem diabetes todos os dias. E com a participação de todos, a gente pode fazer a diferença. Esse é o nosso grande modelo, que contagia o país inteiro. Então, estamos todos unidos pelo diabetes em prol de uma saúde mais digna, mais próspera para todos os nossos irmãos brasileiros. Cuida que a saúde muda. Você, no centro do cuidado. Cuida que a saúde muda. Aí teve que se reinventar, você viu? Isso, imagine, em plena pandemia, em 2020... não tinha vacina, a gente teve que trazer, a telemedicina entrou no circuito, usando os mesmos conceitos que a gente tinha daquela primeira base bonita, a gente criou um novo modelo, e a gente não deixou de fazer com toda a segurança. Ali já é o segundo ano que vocês estão vendo naquele vídeo, já estava com vacina, mas o primeiro ano a gente parecia um monte de astronauta, e nesse ano no Brasil só a gente fez, e o ano passado, por conta do 2020 que a gente fez, 30 cidades do Brasil que eu ajudei a treinar, fizeram também, 32 cidades. Esse ano vão ser mais de 40 cidades do país, que a nossa ONG, através de capacitação e com essa parte de cursos não só à distância, mas também cursos em loco, nós vamos ajudar a disseminar e a chegar essa luz azul no país inteiro, aí, se Deus quiser um dia.
Essa é a trajetória de um empreendedor social, né? Muitas vezes cruza o escanteio, cabeceia, defende, ataca, né? E aí eu queria ouvir o Rafael também um pouco sobre isso, né? Sobre os desafios e as alegrias de ser um empreendedor social. Tem um lado romântico, importante, de enfrentar problemas sociais na saúde, mas eu entendo também que devam ter momentos desafiadores e a sua experiência seria muito útil para quem está aqui nos ouvindo, se você puder compartilhar. Então, eu acho que eu não tenho formação nessa parte, que na verdade minha formação foi criada com a prática. Uma das dificuldades é você fica meio esquizofrênico, assim, você precisa ter a sua vida profissional. Eu sou da iniciativa privada, eu sou médico, eu sou diretor de um hospital, e o meu projeto social, nosso projeto social, ele ficou gigantesco. E como que eu equilibro isso? Esse equilíbrio é difícil, assim, porque tem sua própria vida, assim, você tem que construir primeiro algo sustentável, isso é muito importante. Aí sou presidente, criei uma ONG justamente porque ficou muito grande, para desenvolver isso, mas mesmo assim, meu lado profissional, minha vida pessoal, isso aí, ele tem que se conectar. Eu estou nessa fase de eu estou pensando fora da caixa para ver como é que eu me encaixo nessa caixa. Essa é a dificuldade que eu tenho. Claro que a busca de aprender a lidar com uma ONG, aprender a lidar com isso, aprender a chegar mais longe. E uma das dores que eu sinto é assim, por mais que seja grandioso que vocês viram, eu vejo o paciente morrendo. Eu vejo que eu podia ter chegado antes. Eu acabei de perder um paciente que era meu garoto propaganda, ele faleceu por diabetes. Depois foi para a capa do UOL, para você ter ideia, uma vez do site lá, num projeto que eu pedi para ele fazer uma entrevista, e ele descobriu a doença no mutirão. E mesmo assim a gente não conseguiu segurar. E nem vai conseguir, todo mundo. Mas são algumas das minhas amarguras que talvez a minha vontade é de construir algo que não precise mais disso. Essa talvez seja essas dicotomias que a gente tem na mente. E, claro, a profissionalização, como que a gente lidar com isso melhor, outra coisa que gera angústia, a gente quer chegar mais longe. Eu vejo, todo mundo acha que é grande, eu acho que ainda pode ir para ali, pode ir para lá. É uma maluquice na cabeça da gente. Eu preciso de um psiquiatra, eu vou fazer o curso com essa moça bonita aí depois, para ver se eu organizo melhor isso aí. Mas é basicamente isso. Assim, não é fácil não, é difícil, mas é lindo. Muito obrigado por compartilhar, né, essa vulnerabilidade e essa realidade, né, dos dilemas e desafios de ser um médico, empreendedor social e gestor. Nós estamos encaminhando aqui para os 3 minutos finais da nossa fala, e eu tenho uma pergunta aqui da Natália, e aí eu vou colocar essa pergunta, acho que a Joana e o Rafael podem respondê-la. A Natália tem muito interesse no assunto, né, quer se tornar empreendedora social na saúde. Ela queria saber, para realizar um melhor empreendimento, que tipo de dados ela deve reunir, né? Que tipo de dados ela deve reunir para realizar um melhor empreendimento social na saúde? Gabriel, deixa eu começar rapidamente, que a pergunta já é boa, porque ela já sabe que tem que reunir dados. Porque esse é um dos primeiros passos na formação desse empreendedor, né, que vem com muito sonho, com muita vontade de fazer, a gente deixar bem claro que ele precisa ter dados, fatos, saber medir o sucesso, saber medir o seu impacto, que é uma das coisas mais difíceis hoje, inclusive dos grandes estudiosos, né, para medir o impacto das ações, inclusive para gerar mais eficiência. Então, eu não sei dizer para ela que dados, vou passar essa para o Rafael, que dados ela precisa reunir, mas eu já posso dizer para ela que ela está no caminho certo querendo reunir dados, porque essa é uma das chaves para o sucesso, eu diria para qualquer empreendedor, mas para o empreendedor social é ainda mais importante, porque ele vai ter que provar cada vez mais que a ação dele está gerando resultado, né, e que está gerando impacto. Um empreendedor comum, se ele deu lucro, ele já tem né, ele já fez a tarefa dele. No empreendedor social, o lucro é mais difícil de medir, porque é um impacto, é o quão mais perto você está da solução daquele problema.
Eu concordo com a Joana, é difícil demais essa mensuração de impacto. Uma vez eu conversando com uma pessoa que me ajudava os mutirões do Pará, e era uma arquiteta, que não tinha nada a ver com a área de saúde. E foi a primeira pergunta que ela me fez, mas qual que é o impacto na sua cidade? Eu fiquei sem responder. Todo mundo veste azul? Diminuiu a taxa de complicação da doença, isso é importante. Outro impacto, pessoas que tinham vergonha de dizer que tinham diabetes, pessoas que não têm diabetes vestem uma camisa escrito Unidos pelo Diabetes na cidade para fazer Cooper. Então, isso é uma mudança de ecossistema. Quantos estudantes que participaram hoje são médicos ou enfermeiros formados que me ajudam nisso ou escolheram essa profissão, seguir esse caminho talvez por conta daquilo. Agora, como é que mede isso? Não é fácil. E uma outra dica é se conectar com pessoas. Formar equipes, mas está aberto para que essa conexão aumente, porque isso traz resultados também, pessoas boas. E às vezes as pessoas que você menos imagina, está fora do seu espectro, vai formar um time diferente para que você seja mais forte e chegue num resultado bacana. Dr. Rafael Andrade, Unidos pelo Diabetes, Joana Rudiger, presidente da Enactus Brasil, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado por terem compartilhado a experiência de vocês. Nós poderíamos ficar muito tempo aqui falando sobre empreendedorismo social na saúde, mas eu tenho certeza que teremos outras oportunidades para isso. Agradeço o evento aí mais uma vez e espero que tenhamos tido a capacidade de compartilhar com o público aqui presente como se formam e como agem os empreendedores sociais que atuam na saúde no Brasil. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, Gabriel.